Portas em automático, o portão de embarque está no ar. Ezequiel Santos, Alexandre Palmeira. Isso aí. Damos as boas-vindas a você que acompanha o nosso canal, que prestigia. Deixa seu like para fortalecer o canal, que é importante. E você que ainda não é inscrito, se inscreve, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo interessante. Beleza? Isso aí, meu irmão. Dito isso, Alexandre, estamos com um tema hoje muito importante. Super sensacional. Que faz parte da cadeia do trade turístico. Exatamente. Do Brasil, ou do mundo, né? Do mundo. Exatamente. E trouxemos Pouco aqui... explorado, acredito. Pouco explorado. Mas nossa convidada vai saber explicar isso daí direitinho. Trouxemos uma convidada muito especial aqui hoje, que tem muita experiência. Ela é a diretora da Intersight Viagens e também idealizadora do Movimento 50+, e também administradora dos parceiros do turismo 50+. Exatamente. Bem-vinda, Regina Simões. Muito Muito obrigado, obrigada. viu? Seja bem-vinda, viu? Obrigada a você, Alexandre, Ezequiel, a toda a equipe do Portão de Embarque, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês sobre o turismo amigo do idoso, né? Um turismo que hoje o Brasil, graças a Deus, vem acordando para a necessidade de um olhar mais específico, mais direto, mais profundo e principalmente valorizando os agentes de viagem que trabalham com esse público ou que pretendem trabalhar. Sim, muito bom. Bacana. Muito bom. Fala um pouquinho da sua carreira para nós. Como é que você chegou no turismo? E o turismo. Nossa, turismo porque quem vem aqui... Sempre tem uma história interessante, né? O turismo é um vírus, né? Isso. Gente? Vamos começar assim. Uns chamam de Como é que cachaça. esse vírus entrou em mim? Isso, eu acho isso. que eu já nasci com ele. É mesmo? Porque sempre foi um sonho meu trabalhar com turismo. E acabou que, há 30 anos atrás, não existia um curso onde a gente pudesse se aprofundar ou estudar sobre essa carreira. Você deve concordar comigo, Alexandre. Você é mais velhinho, né? Não é que eu sou mais velhinho. Nós aprendemos tudo através do nosso grande professor, que foi o Panrotas. Sem dúvida nenhuma. Que há 30 anos atrás todos nós chamávamos de Bíblia do Turismo. Isso. Porque tudo que a gente precisava, a gente pegava lá. Toda a informação, né? E em função disso, obviamente que a minha formação não foi em turismo. A minha formação é de educadora. Legal. E eu acho que essa profissão, mesmo não sendo a profissão dos meus sonhos, veio agregar muito com a minha profissão como agente de viagem. Porque um educador, ele cuida. Então, eu acho que o verbo cuidar na minha vida, ele veio assim com toda a força. Porque eu cuidei dos meus alunos, eu cuidei dos meus filhos e eu passei a cuidar dos meus passageiros. Olha. Então, eu acho que o verbo cuidar na minha vida tem um poder enorme. Pelo que eu percebi, então, nosso tema aqui ele vai discorrer sobre cuidar, né? O cuidado. E hoje, né, depois de tantos anos no turismo, em 2018, eu me reinventei como profissional do turismo e a Intersight Viagens e Turismo, que é a minha agência, abriu uma célula chamada Projeto 50+, Vamos Viajar. Legal. Incentivada até pelo que eu via do que estava acontecendo no nosso país a nível de longevidade. E eu já estava enxergou lá na frente. Entrando na longevidade. Né? A menina. Então eu falei, gente, eu tenho que empolgar o meu público. É isso? Eu tenho que empolgar quem é como eu. Então, e baseada nos estudos que eu tenho em cima do Dr. Alexandre Kalash, que diz que tudo que é para nós tem que vir de nós, eu achei que eu seria uma boa porta-voz para esse público. Então, eu criei o projeto 50+, Vamos Viajar. Na época, eu fui convidada pela primeira feira de longevidade que teve no Brasil, que é a Longevidade mais Expo mais Fórum. E foi ali que eu vi que eu tinha encontrado o caminho certo. Esse evento foi em São Paulo? Esse evento foi em São Paulo, foram 3 dias lá no Center Norte, foi um sucesso. E ali eu vi... Não sabia dessa feira. Olha que legal. Já vamos para a 3ª edição esse ano, o Projeto 50+ vai participar novamente. Legal. Foi nessa primeira edição que eu percebi que a escolha minha estava correta. Porque outros segmentos da economia brasileira já estão anos na frente do turismo. Então, a moda, a saúde, o bem-estar, a maquiagem, todo mundo já acordou. O esporte, o turismo e lazer, apesar de
existirem pontualmente algumas agências que se dedicam a esse público, ainda não é uma coisa que está firmada, ainda não é uma coisa que está sedimentada no turismo. E aí, através do projeto 50 Mais Vamos Viajar, eu fui descobrindo tudo isso. Só que, na hora que eu fui conversar com fornecedores, para que a gente pudesse atender não as necessidades especiais do nosso público, mas os diferenciais do nosso público, eu encontrei muita barreira. Olha que isso. Tipo, não dá para mexer no roteiro. Esse público não me interessa. Eu cheguei a ouvir isso. Esse público não me interessa. E eu comecei a conversar com uma agência, com outra agência, com outra agência. Eu falei, não, pera. Olha que interessante. Nós precisamos mexer primeiro no trade para que eu consiga atender como corresponde ao passageiro 50 mais, 60 mais, 70 mais, 80 mais, 90 mais. Os estudos já provam que daqui 25 anos, a possibilidade da gente viver até 100 anos é muito grande. Sim. A gente não, uma criança que hoje tem 5 anos. Claro. Eu quero chegar também. Uma criança que hoje tem 5 anos, a possibilidade dela chegar em 100 anos, daqui 25 anos, é muito grande. E isso, gente, é estudo, não sou eu que estou falando. Sim. É estudo. Regina, estou te ouvindo aqui, fico assim, remoendo aqui internamente, né? Eu já tenho 50 anos. Aliás, eu tenho 51. Boa ideia. Boa ideia. Então, a chance de chegar com 90 assim. É muito grande. Então, Por quê? Porque hoje nós vivemos uma longevidade saudável, ativa. Isso aí. Trabalhando. O raciocínio, a cabeça, o tempo todo. E é isso que você falou. A gente não se sente com a idade que a gente tem. Exato. E uma coisa que eu vou dizer aqui que é muito importante, gente. Essa nossa geração de 50 a mais, ela é única. Ela é única. Porque não foi como foi a dos nossos pais. Exato, e não será como a dos nossos filhos. Olha que interessante. Por quê? Porque os nossos filhos estão vendo os pais deles, eu, por exemplo, saindo à noite, voltando às 3, 4 horas da manhã, né? Tendo uma vida que eles falavam... Há 10 anos atrás, a gente ia dizer assim, minha mãe na rua às 4 horas da manhã. Eu tenho um filho que às vezes fala, mãe, não vai no mesmo lugar que eu, porque lá estão os meus amigos, entendeu? Então, assim, hoje nós temos... nós temos diversos perfis de 50 a mais para atender. Legal, e a gente tem que estar de olho nesse público, porque esse público está vivendo intensamente. O meu sentimento, quando eu tinha 12 anos de idade, que já faz um tempinho já, é que tinha 40, 45 anos de idade, estava morrendo já. Na minha cabeça, lá no passado, lembra disso? Você não tinha muito recurso, a medicina estava meio atrasada ainda, se morria de doenças assim. Sim, coisa simples. Simples, né? Que hoje não. E se a gente parar para pensar que essa geração, que hoje tem 70, 80, foi a geração que desbravou a minissaia, eram os hippies. Isso. Se naquela época já aprontavam, imagina agora, né? Porque estão ativos, estão saudáveis e tem aquela coisa de revolução dentro deles. Porque hoje a longevidade é uma revolução. Isso, com certeza. Hoje a gente vive a revolução da longevidade. E, na minha opinião, o turismo não pode ficar de jeito nenhum para trás. Bom, a sua base, então, de trabalho é... catetizado não seria isso, mas desenvolver a cadeia produtiva para poder receber os 50 mais, é isso? Com qualidade. Cuidado, como você falou inicialmente. Com mais cuidado, aprimorando, essa é a palavra-chave, aprimorando o agente de viagem, capacitando o agente de viagem, abrindo a cabeça do agente de viagem, que ele precisa se inteirar dos temas que envolvem a longevidade. Sim. Hoje nós temos diversas comunidades fortíssimas que estudam, fazem pesquisas, passam dados para a gente que são importantíssimas. Então, pensando em tudo isso, eu e a Silmara, da Sim Lazer Viagens 50 Mais, criamos o movimento Parceiros do Turismo 50 Mais. Hoje nós já somos mais de 160 agências que ou já trabalham com esse público ou pretendem trabalhar. O que é que a gente faz nesse movimento? Legal. A gente foi atrás de fornecedores que estavam dispostos a nos ouvir. O que é que vocês querem? Né? E a gente... Que adequações do roteiro? Necessidades? O que vocês precisam? Mas não é o que a Regina precisa. É o que uma pesquisa lá atrás mostrou que
para a gente poder realmente ser referência nesse segmento, a gente tem que saber. Lógico. Não adianta tirar da cabeça. Sim. A gente sabe que eles gostam de viajar em grupo, por exemplo. Sabe Imaginei. que eles gostam de viajar em grupo. O que a gente criou também no movimento? Criamos um verbo chamado parceirar. Esse verbo, o que ele significa? Não existe no dicionário, mas a gente criou. O que significa o parceirar? Como o nosso passageiro gosta de viajar em grupo, os agentes de viagem que fazem parte do movimento, eles têm como uma vitrine onde eles podem publicar as viagens em grupos que eles fazem. Olha que legal. E que estejam adequadas ao nosso público, porque também não dá para você, hoje em dia, fazer uma coisa só para esse público. Então, eu tenho um passageiro que quer ir para um determinado destino, mas eu não tenho grupo. E ele quer viajar em grupo. Então, eu vou parceirar com um colega. Com isso, a gente ganhou força de venda e a gente também não perde venda. Não perde venda. Vocês trabalham em conjunto, então? Trabalhamos em parceria. Para poder desenvolver, no caso, esse grupo que seria uma excursão, talvez de 10, 15, 20 ou 50 pessoas, não sei. Cada agente de viagem que está lá dentro vai buscar o seu cartão postal, vamos dizer assim. Sim. Você deve concordar comigo que todo agente de viagem ele não pode ser bom em tudo. Com certeza. Ele tem um cartão postal. Sim. Sem dúvida nenhuma. Ele tem um cartão postal onde é a melhor expertise dele, sabe vender bem para aquele destino, ele é seguro, ele sabe o que ele está fazendo e ele sabe o que ele vai oferecer. Quando você cria um verbo parceirar entre agentes de viagem, não estou falando operadoras. E nem fornecedores, é só agências. Agências de viagem que resolvem montar um grupo. Então, uma agência de viagem, ela vai lá, ela negocia, ela bloqueia os lugares, ela abre no nosso movimento. Sim, lógico. E quem tem passageiro que tem a ver com aquela saída é privilegiado, não perde venda. E com isso, a gente ainda ganha uma força na venda pós-pandemia. Com certeza. Né? Com certeza, porque você tem aí, no caso, conhecimento latente de um desses parceiros ou alguns parceiros. Isso. Você tem a questão da distribuição na cadeia dos parceiros, né, do turismo. Isso. E também tem a segurança da venda desde a idealização do pacote, durante e depois. Sim. Isso, porque vocês devem ter acompanhado as tendências, né, pós-pandemia. As viagens em grupo para esse público está favorável, as viagens temáticas também estão favoráveis. Então, as viagens temáticas é uma coisa difícil de você encontrar em operadora. É verdade. Então, muitos agentes de viagem hoje acabam montando os seus roteiros, entrando em contato diretamente com os fornecedores e apresentando produtos que a gente acaba não encontrando nas operadoras. Então, nós também fazemos esse trabalho de levar esse retorno para o operador e falar: nós precisamos de você. Você me ajuda aqui. Me ajuda aqui, cara. Olha, porque senão o que é que vai acontecer? Vai virar uma confusão aí, um fazendo o papel do outro numa hora que nós deveríamos estar unidos. Perfeito, né? Perfeito. Legal. Então o movimento conseguiu esse parceirar de forma bastante satisfatória. Ele só tem 1 ano o movimento. O Projeto 50 Mais tem 3 anos. O Projeto 50 Mais é aquela menina dos olhos da Intersight. E que, graças ao projeto, nós chegamos no movimento. Porque o projeto foi vendo que faltava uma linguagem, faltava uma comunicação entre o fornecedor e entre aqueles que trabalham com esse público. E, dando continuidade ao que nós estávamos falando, nós temos um canal no YouTube onde nós passamos a convidar fornecedores para virem conversar com o movimento. Okay. Mas eles não vinham para um bate-papo assim informal. Eles tinham que vir justificando por que a operadora dele ou por que determinado produto tinha a ver com o nosso público. Legal. Como é que nós poderíamos validar aquele fornecedor e aquele produto como um produto para um turismo amigo do idoso? Entendeu? Vamos pensar assim. Eu estou aqui só pensando. Devaneando. Vamos pensar, a gente pega um resort, pode ser em São Paulo, um resort de São Paulo, aqui no interior de São Paulo. Geralmente ele vai atender, entre aspas, todos os nichos. Ele tem a convenção. Sim, evento. Tem a extensão, que é muito comum ocorrer, eventos de lazer, que vai a família participar. E pode ter até algum treinamento em campo aberto. Digamos, piscina, campo aberto. Que pode ter um grupo lá, talvez 10, 15 pessoas
nesse contexto que você está defendendo, o contexto do hotel perceber, né, a necessidade, a pessoa está gritando na piscina, pode estar correndo lá, fazendo um treinamento, incomodar de repente os hóspedes. Eu acho que é um pouquinho mais profundo que isso. De tudo que a gente vem levantando, o que a gente hoje está considerando como válido, porque a gente está validando um destino ou um produto. Por exemplo, hoje nós estamos muito focados na rede hoteleira. É que esse hotel tenha rampa, que esse passageiro possa ficar próximo aos restaurantes, que ele não tenha que andar tanto. Isso é maioria importante mesmo. Você pega um resort grande, você pega um resort grande, por exemplo, como um Comandatuba, ou um Clube Med, que tem blocos e mais blocos a 1 quilômetro quase de distância da sede principal. O cliente realmente reclama. Ele quer a acessibilidade seja respeitada. Que os banheiros tenham proteção, que eles tenham as barras para se segurar, que as letras sejam grandes. Olha. Todos os informativos com letras grandes, porque nosso público vai diminuindo a visão com o tempo. Ou você precisa usar óculos, ou tem gente que mesmo com óculos acaba não enxergando. Então, as letras têm que ser grandes, os informes têm que ser claros. Olha que então, legal. na hora que você vai para um restaurante com pensão completa, tem que ter opção para quem é diabético, para quem tem pressão alta, e tem que estar lá informado. Este alimento não é apropriado para quem tem pressão alta. Ou oferece dieta, né? Ou oferece dieta lá, especial. Ou este alimento é apropriado para quem tem. Então, faça 2 pratos. Um como você costuma fazer no seu tempero, outro com menos tempero. E ofereça essa... Valorize. Você tinha ideia disso? Não. Valorize, nisso, sabe? Então pensa. Valorize as dificuldades. Valorize essas dificuldades. Fornecedor tem que entender isso. Viagens de van. Então, eu já ia te perguntar umas coisas. A gente abobina. Então, eu já ia te perguntar. Não. Van, é zero, para né? quem tem 70, 80 anos, é terrível. Não dá. Não tem conforto. E assim, não tem jeito que tenha pelo menos o banquinho para as pessoas subirem. Vou te falar que não é só para idoso que é terrível, não. A gente trabalha com van todo dia em produção e pra gente também é horroroso. Abomino van. Para quem tem mais idade, agora então imagina 70 Deus, né? e outra, Para viagens longas não dá. Não tem a cadeirinha para a pessoa subir na van. Ou o banquinho, gente. É verdade. Então é aquela coisa para pôr a pessoa em cima. A pessoa já fica constrangida, a pessoa já não quer ir mais, ela fala, para que eu vim? E não é essa a intenção. Não é essa a intenção. Ou falta paciência também de quem trabalha nesses nichos, de cuidar melhor também do idoso também. Porque, tá atrasando, né? Tá atrasando, não é isso? Não pode correr isso. Esse é outro detalhe. Tem que falar. Por isso, o que a gente descobriu? Que se a gente facilitar um check-in, por exemplo... A pessoa só chega lá e pegar a chave. Não é outro mundo? Ninguém vai reclamar quem está na fila. Demora, não acha a carteira de identidade, não lembra o número do CPF. E tem uma ficha na frente dela para preencher. Gente, isso é crucial, sabe? Que legal. Isso acaba com a viagem de uma pessoa logo de cara, quando ela já chega no hotel. Porque ela fala, eu estou incomodando quem está atrás. É verdade. E é direito dela, tá ali preenchendo o tempo dela. Talvez uma fila específica. Mas é possível facilitar, entendeu? Faz com antecedência, faz pré-registro com antecedência. Com certeza. E outra coisa. Você não faz de voo hoje, praticamente você entrega o passageiro boarding pass. A coisa da internet também então, é uma coisa. É isso que eu ia agora. Nós vamos ter que conversar. Vamos ter que chegar nessa parte da internet. Porque, assim, eu sou super a favor da tecnologia, eu acho que tem. Mas nós também temos que pensar que nós temos uma geração que não sabe mexer. Não sabe mexer, gente. Instagram tem vontade de mandar lá para marginal, sabe como é? Porque o Instagram é a pior coisa que existe para esse público. Porque quando você manda ele entrar no Instagram, ele não consegue. Não consegue. Enfim. Então, quando você fala assim, tá tudo no portal, tudo não sei o quê. Gente, tira isso. Tá tudo online. Tira isso. Ainda não é hora para o brasileiro. Eu vou te fazer um parênteses aqui de uma situação que aconteceu semana passada. Não vou citar o fornecedor, porque não há necessidade disso, mas é um fornecedor do ramo de despachante, né? Ou seja, o cliente precisa tirar um visto X. Você indica aquele passageiro, fala, não, procura fulano lá que ele vai te ajudar. Exatamente isso.
segue o link, preenche aí. Se fosse para fazer isso, ele vai direto no consulado. Claro. Exato. Porque a dificuldade de se preencher aquele mundo, 10, 12 páginas para conseguir uma concessão de um visto é muito complexa. Sim. Aí o cara me liga e fala, olha, eu não estou conseguindo nem entrar nesse link, quanto mais preencher isso aqui, cara. Não. E ninguém atende telefone. Então, E vamos um pouquinho mais isso longe. Para você ter internet hoje no Brasil, é caro. Caro. Com certeza. Primeiro você precisa ter condição financeira para pagar. Então, a nossa realidade não está voltada para a rapidez com que a tecnologia vem tomando o lugar de determinados procedimentos. Com certeza. Sabe? Eu vejo até pelos meus pais são de idade, né? O banco, a questão do banco. Eles só precisam do banco uma vez por mês. Só. E essa uma vez por mês eles mandam fazer pelo celular. Gente, eles não sabem. Eles não têm computador na casa deles. Ah, mas a gente manda um e-mail. Gente, então, eles não têm computador na casa deles. deles. Então, ainda existe um espaço aqui no Brasil, e eu imagino que em outros países também, que as pessoas ainda precisam esperar esse público que não veio dessa tecnologia se adaptar. É o que eu falei. A geração dos meus filhos é outra. Pode mandar aos 90 anos ele entrar no computador, que ele vai entrar. Sua reflexão foi perfeita. As crianças de 5 anos podem mandar entrar no computador com 20, que ele vai entrar. Vai entrar com sabedoria e vai realizar entrar o sabendo o que procedimento. está fazendo. Mas esta geração ainda falta, tem uma lacuna aí, que não foi preenchida. E não foi preenchida porque tecnologia é uma coisa de raciocínio. Isso. Pegando o seu gancho aí, tô lembrando da van aqui ainda, que a van é dolorida. A van dolorida. Cadeira reta. Porque assim, falando de Brasil, fala de Búzios, estive em Búzios há pouco tempo. Quem não conhece Búzios, tem pousadas lá lindíssimas lá, charmosas, lindíssimas. Só que tem algumas que são no acesso assim, no morro. Então. Vai viajar o casal, os filhos, levam os avós, né? Não dá. Para participar. Não dá, Ezequiel. Então acho que aí entra o que você me colocou agora há pouco aqui, sobre a parte de você capacitar a gente de viagem para ele entender o que tem que oferecer. Até dá para todo mundo estar no mesmo lugar de repente. Só que dependendo do produto não dá. Não cabe. Você não vai mandar um cliente desse, por exemplo, para fazer Machu Picchu. Não é recomendado. Então, eu acho que você... É isso que eu ia já te perguntar. Quais são os lugares? Existem diversos perfis de 50 a mais. É isso aí. Existem diversos para a gente atender. O agente de viagem tem um desafio pela frente. É desafio. Com certeza. Você não pode tirar fora Machu Picchu, porque existe 70 a mais que quer ir para Machu Picchu e se sente bem e em condições de ir. E vai de boa. Mas, em geral, você não deve oferecer Machu Picchu. Em geral. Então, vai de novo aquela coisa que a gente sempre fala. A percepção dele. A percepção do agente de viagem, né? A ficha de conversa, da primeira conversa, quem é o seu grupo, quem vai estar lá. Uma coisa muito interessante que eu sempre falo, né? Os destinos europeus. Nosso público gosta muito. Bastante. Portugal, com certeza. Chega lá, põe um guia que começa falando em inglês, depois japonês, depois espanhol, depois francês, último português. Já passou a atração, você concorda? Já passou. Já passou. O público 50 mais, que também não é um público que estudou inglês como o meu filho, o seu filho estuda hoje. Sim, é diferente. Ele boia, gente. Já passou. Já foi, já está em outra atração. Já perdeu o passeio. Ele não entendeu nem inglês, nem espanhol, nem japonês, nem francês, entendeu? Então, assim, é o que eu falo. Gente, são detalhes que, através do movimento, nós estamos nos capacitando para poder chegar e solicitar coisas consistentes. Tá certo. A gente não quer ser chato. A gente quer ser consistente naquilo que a gente vai estar pedindo para um fornecedor. Para que a experiência seja realmente coesa, né? Isso. Do viajante. E que justa, venha nos tornar referência, sabe? Existe uma referência na indústria do turismo brasileiro que trabalha com foco para esse público. Quem são? Aí vai depender de cada um que estiver dentro do movimento, do seu trabalho, da sua dedicação, né, do seu empenho, mas ele vai estar baseado, ele vai surgir no mercado baseado em conceitos reais. Não é chatice. Legal. Né? Quando você fala em automação, né, que é um tema muito recorrente no nosso ramo também, automação. Então. Você percebe claramente que existe um nicho muito grande para venda consultiva. Sim. Que não é o preço que vai definir, teoricamente, a venda. Não é.
Porque nessa consultoria vai identificar o perfil do cliente e adequar para ele o produto correto, ou mais adequado, digamos assim, para ele se sentir bem na viagem. Isso é muito interessante, porque há um trabalho muito forte, que a gente debate muito sobre esse tema aí. Quando a gente viaja, ele vai perder o mercado, que está fora do mercado. Não é isso. Não. É juntar a tecnologia, mais a experiência e mais essa venda consultiva, que é um nicho que, na minha opinião, tem muitos bilhões ou trilhões no Brasil. Do quê? Esse nicho que engloba 50 mais. Bilhões. Não. Trilhões, né? São trilhões. Trilhões. São trilhões. Olha que coisa. Que número fantástico. Dinheiro, né? Eu sei que ela com certeza deve... Eu vou te perguntar isso, né? Tem mercados que estão muito na nossa frente, países que já trabalham isso. Eu vejo, por exemplo, assim, eu vejo o mercado norte-americano, por exemplo, muito bem preparado para isso. Sim. Inclusive dão emprego, são valorizados. Isso. E hoje existe uma comunidade muito forte que batalha pelo emprego dos 50 mais. E tem conseguido coisas fantásticas, inclusive estágios remunerados para 50, 60, 70. Que legal. Onde vai existir, inclusive, a troca de experiência. Não pode deixar de fora a experiência da nossa longevidade de hoje. Não podemos deixar isso de fora. Com certeza. E o turismo é ali, é aquela coisa. Cadê? Cadê o parceiro que vai nos ouvir? Eu fiz uma pesquisa muito interessante, eu vou relatar aqui para vocês, porque vocês vão achar até bem engraçado. A gente se preocupa muito com a área de saúde, né, do nosso passageiro 50 mais. Então a gente pergunta tudo, se ele tem pressão alta, se ele tem, se ele tem, se toma remédio, se é contínuo, se não é contínuo. Aquela ficha do passageiro vem, né, desse tamanho. E aí, numa dessas comunidades, eu fiz uma pesquisa diretamente com eles. Quais foram as delícias e os perrengues que eles passaram. Essa parte é boa. Numa viagem. Essa parte é boa. Deve ter muita coisa. Gente, a audiência sobe. Não. Você ouviu de tudo. O perrengue mais, assim, que eu fiquei assim, de boca aberta, que eu, com tudo que eu venho estudando, eu nunca tinha pensado, foi odontologia. Odontologia. É mesmo. Gente, a gente não se preocupa em ver onde tem um dentista 24 horas no destino. A maioria dessas pessoas usa prótese. Olha isso aqui, ó. E aí, quando você tem que resolver um problema de prótese, ou que você vai resolver como? Ou que perdeu. Você vai resolver onde? Como é que você vai resolver? Verdade. Tem lugar que não tem. E foi um 70 a mais que me deixou a par disso. Olha. Falou, Regina, eu tive um problema e ninguém conseguiu resolver. Ele perdeu a prótese. E aí, vai resolver como? Como é que faz? Não resolve. Ninguém sabia onde tinha um dentista 24 horas, porque só um dentista para resolver isso. Claro. Então a gente se preocupa tanto com a saúde que isso que come que remédio. Suporte até tem, é que falta mapear isso. Né? Falta incluir isso nos destinos como um ponto importante para uma viagem para um público 50 mais. Eu já tinha como hábito procurar onde é o SAMU mais perto, aonde tem um posto de saúde. Eu já tinha esse hábito, mas dentista eu não tinha. Eu aprendi com a própria pesquisa. Legal. Como é importante a gente incluir. E foi um tema relevante na pesquisa, é isso? Ou não? Não foi pontual, foi relevante esse tema? Para mim foi relevante. Lógico. Eu nunca tinha pensado em incluir nas minhas preocupações enquanto agente de viagem, saber se tinha um dentista 24 horas na região já estava fazendo um tour. Caso algum passageiro precisasse. Legal. Não tinha pensado. Gente, eu tenho uma pergunta para você que o Ezequiel acho que também vai... Se não fizer isso, ele vai perguntar. Tantos anos que você já vem trabalhando com isso e agora vocês estão desenvolvendo isso, agora ainda mais, vamos dizer assim, já no pós-pandemia, né? Cita pra gente alguns destinos, tanto Brasil, América do Sul e Europa e Américas aí. Quais são os destinos que você mais entende que assim, hoje estão prontos ou pelo menos atendem bem esse público? Hoje a gente tem alguns destinos que atendem bem a esse público, sim. Tá. Nós vamos agora para a Olímpia. Olímpia é um local que tem 4 hotéis, tem um hotel pé na areia para um resort de águas, que é maravilhoso. E esse é um destino bom. Perto aqui de São Paulo. Perto. Lambari, não sei se vocês conhecem. Só Lambari de nome. É um destino de águas, né? Também porque esses destinos promovem finais de semana temáticos. Legal. Então, tem festa à noite, tem bar. O povo ama isso. Ama. Eu passei por uma experiência que eu também gostaria de contar. Isso eu vou contar, mas eu quero contar olhando para o consumidor de viagens. Eu fui a Lambari com um grupo
E quando eu cheguei lá, o gerente do hotel falou para mim, Regina, eu queria fazer uma ação com uma determinada empresa de beleza. Eu falei, mas isso não foi combinado, não sei o que, tinha um show à noite. Eu falei, mas eu gostaria que você aceitasse. Eu falei, tudo bem, só que eu quero que vá maquiar todas as minhas passageiras que vão no baile à noite, que vão na festa à noite. Gente, foi emocionante. Legal. Foi emocionante. Tinha gente que ficou se olhando no espelho, assim, que parecia que não se maquiava há muito tempo. Há anos. Não sabiam escolher uma cor de batom, de tão desacostumada que estava. Então, quando você eleva a beleza autoestima, desse né? público na hora de sair, e tinha homem também, e a empresa de beleza tinha produto para homem também. Obviamente que ela acabou vendendo bastante, porque as pessoas... Sim. Eles foram maquiados gratuitamente, puderam usar o produto gratuitamente. Tanto é que eu já incluí isso como... Com o norte aí. É um ponto nas minhas viagens. Vai ter maquiagem para o povo, entendeu? Que legal. Porque aquela que se desacostumou de se maquiar, de se pentear, de passar um batom, de ficar linda, ela volta a acreditar nela mesma. Então o bailão foi nota 1000, né? O bailão à noite, né? Foi um Todo show, mundo se achando, dançando. Foi um show e tanto. Que legal. Então, assim, esses hotéis que promovem shows com cantores são bons. Da época mais antiga, também são destinos muito atrativos. Gente, hoje a mulherada quer ir pra rua, quer sair, quer namorar. Quando eu monto os meus grupos, pergunto assim, só vai mulher? Eu falo, gente, eu não sou Tinder. Tá certo, eu preciso arrumar. O meu desafio é trazer o masculino, né? Claro, 60, 70 a mais. Porque nós não queremos só mulher, Regina. Falei, gente, calma, eu vou ver acho que ainda vou abrir um Tinder 50 a mais. Mas vem cá, mas existe um nicho específico só para mulheres, não existe? Que viajam sozinhas? Existe. Grupos para destinos, né? Mulheres que viajam sozinhas. Tem grupos, tudo, né? Eu já vi alguma coisa sobre esse tema. Aí, quando começou a surgir essa coisa, em 2019, que foi o primeiro roteiro do projeto, o projeto nasceu em 2019, eu lancei um roteiro chamado Florianópolis só para solteiros 50 a mais. Então, assim, era para chamar quem estava solteiro. Aí não iria casal. Claro. Porque daí, o que acontece? Quem está sozinha vai viajar com casal, fica incomodado. Sim. Mas só tinha casal. Isso. E eu estava lá, sozinha. Segurando a vela. Exato. Falei, não, vamos acabar com isso. Então, cadê os solteiros 50 a mais? Só que, infelizmente, veio a pandemia, né? A gente não saiu. Tudo. Esse roteiro vai acontecer de novo esse ano, em outubro. Se inscrevam. Solteiros e solteiras podem se inscrever, desde que tenha 50 a mais. Quer dizer, solteiros e solteiras, assim, né? Não precisa ser solteiro, pode ser viúvo, pode ser separado, pode ser... Não precisa ser solteiro. Solteiro é a palavra-chave, né? Porque existe também esse apelo com esse público nosso hoje, né? Esse público hoje quer amar de novo, quer namorar, entendeu? E tá certo. Tá vivo, né? Tá vivo. Tá vivo. E viajar é um momento propício para isso, né? Para conhecer gente, para fazer amizade, para se entrosar, para... Eu fico pensando assim, cara. O cara trabalha a vida inteira. Então? O cara se aposenta. Quer usufruir? Ou seja, ele desligou do mundo, teoricamente, corporativo ou do negócio dele. Tá aposentado. Talvez a melhor saída mesmo assim para dar esse up internamente, de forma intrínseca, é o quê? É viajar. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu reúno em 5 minutos 50 mulheres. Eu não reúno 5 homens em 5 horas. Mas qual que é o desafio? O desafio é o homem só. Eu também já pesquisei, tá? É mesmo? Por isso que o homem só. Ele não se expõe. O homem precisa, de alguma forma, ter uma mulher do lado para se expor num grupo. Olha. Ele não se sente muito seguro. São desafios dela. Inclusive, assim, compartilhar quarto, homem com homem, não. A mulher, você fala, eu não tenho companhia. Pode ser quádruplo. Você arruma uma pra mim? Eu só quero que não fume, que isso. Ok, compartilhou o quarto. Fechou. Homem, ele prefere pagar single e não compartilhar um quarto com outro homem. Eu tive numa... Gente, tudo isso é pesquisa, não sou eu que estou falando, tá? Eu falo pra ti que acho que, assim, 100%... Estamos falando do público 50 a mais. 50 a mais. Homens de 60, 70 anos. Não, vou te contar uma aqui que eu tive numa escola de inglês no Canadá.
E aí fui conhecer a escola. Eu e o Fred, inclusive, que gravou com a gente aqui, de intercâmbio. E lá as escolas já pensam bastante nisso. Então, salas de aulas para 35, para 45, 55. Então, tinha umas variações, mas na média de 50 a 55 anos. E nas salas de aulas, onde eram salas de 50, 60 anos, a maioria, 90% era mulher. Era. Porque eu fui conhecer as salas, a gente foi conhecer tudo. Então você vê que realmente tem essa questão. Até para fazer um curso de idioma, tem um público, na maioria, feminino. E eu falo que é um desafio porque esse homem está só. Esse homem está sentado no sofá. Tem muito homem solteiro. Tem muito homem solteiro. O homem não trabalha mais, se aposentou. Então, a força do homem está no trabalho. Ele já a força do homem está no trabalho. Olha, a menor porque ele já não trabalha Olha mais, isso. porque ele está aposentado. Apesar de que ele esperou a vida inteira para se aposentar, mas a hora que ele se aposenta, ele fala, deu choque. opa, Parou. né? Os que estão viúvos, os que estão separados, os que estão... Existe alguma fórmula aí que eu ainda preciso descobrir para trazer esse homem e falar, não, você vai viajar tanto quanto uma mulher e vai aproveitar a sua vida. Sabe, se você está bem, se você está disposto, se você está ativo, está aí fazendo suas atividades físicas, quer viajar, adora viajar, vá, tenha coragem, vá. Legal. Né? Hoje existe o nosso movimento, existem as comunidades que estão olhando por vocês, que estão se preocupando com vocês. E para atender vocês da melhor forma possível. Então, ninguém mais está sozinho na nossa Isso tem a ver com questões culturais também, de formação? Você acha? Brasileiro, né? Não é brasileiro, porque na Europa não é assim. Então. O brasileiro, em geral, o brasileiro. O latino, vai. Isso. O latino. Porque o europeu já não é assim. Um outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, que a gente vê que é de suma importância, são os guias de viagem. Se não existir uma ligação muito próxima do agente de viagem com o guia que estará com o seu passageiro, todo o seu trabalho vai por água abaixo. Eu costumo dizer que o guia de viagem ele é o sucesso ou o fracasso do nosso trabalho. Então, o movimento também preza muito por isso. Formação desse pessoal. Pela formação e para trazê-los ao movimento, para que eles nos escutem também e saibam quais são as nossas preocupações na hora que a gente está oferecendo um produto, na hora que a gente está oferecendo uma viagem, na hora que a gente está formando um produto para esse público. Mas como é que você enganja eles no propósito? Vocês convidam de regiões distintas, fazem um trabalho de capacitação, de mostrar o movimento, olhando para o futuro? Como é que essa Primeiro ligação? A gente aceita o guia de viagem no movimento. Okay. Ele é aceito. Ele é aceito como é aceito um agente de viagem. Tá. Ele vai preencher uma ficha, ele vai dizer quem ele é. Legal. Tem que ser um guia de viagem, um guia cadastrado. A gente não aceita guia sem ser cadastrado. E ele tem a oportunidade de contar aonde ele trabalha, com quem ele trabalha. E se amanhã um agente de viagem operar um destino específico dele, temático, ele tem um agente de viagem, um guia de viagem capacitado para acompanhar o grupo. Porque nem sempre o agente pode ir. Lógico. Nem sempre, senão você não dá conta. Não dá conta. Ou você faz, ou você opera, ou você vai. Não tem como, né? Não é em todas as viagens que você consegue estar. Imagina. Então, o guia de viagem para nós é muito importante. A gente valoriza demais aquele guia de viagem que tem a paciência de segurar na mão do passageiro na hora de entrar no ônibus. Sabe explicar. Que tem a paciência de esperar esse passageiro pagar a conta na hora do café. Uma coisa que a gente preza muito, que também através de estudos a gente descobriu, que os roteiros para esse público, quanto mais coisas estiverem incluídas, menos esse passageiro vai se sentir constrangido. Olha. Então, a gente quer que ele saia levando o dinheiro do cafezinho, sabe como é? E o resto já está tudo incluído. Tá tudo certo, né? Tá tranquilo. Por quê? Porque às vezes ele viaja com cartão de crédito de filho, aí esquece a senha, aí precisa ligar para o filho para lembrar. Aí ele faz confusão na hora do troco. Então, coisas assim que a gente procura procura cobrir o máximo no roteiro, que ele pague antecipadamente. Eu iria falar em segurança, mas esse seu depoimento envolve segurança também. Não só segurança do Brasil, sabe que é violento, né? Sim. Mas essa segurança ela é importante, mas é uma coisa real do Brasil, não é uma coisa específica de uma área, enfim, de uma região.
Mas essa segurança que você citou agora aqui do cuidado com o motorista, o guia, o hotel, é uma segurança. Sim. Tudo está incluso, de repente, num pacote para se sentir seguro. É uma segurança. Nós tivemos, eu e o Ezequiel tivemos uma experiência agora em dezembro, né? Nós estivemos lá na Argentina. Buenos Aires, terra querida. Isso. E eu vou te dizer uma coisa que é muito legal. Fazia muito tempo que eu não via um guia, um tour guide. Verdade, cara. Tão bom. Bem lembrado. Quanto esse que nós pegamos na Argentina. Atencioso demais. Atencioso. Bom, o cara chama Pablo, né? Você já decora. Abraço, Pablo. Você vai ver esse vídeo em algum momento. Um momento. A gente vai mandar para ele o link para ele assistir lá em Buenos Aires. Pronto. Mas o cara, assim, extremamente prestativo em tudo. Em tudo. Pontual, chega no horário, explica tudo. Não. E o que tá fora do escopo? Não, conta pra os contratempos. Sim. Então, ele assim, precisa ter essa agilidade. Um cara que, poxa, alguém quer trocar dólar já, no dia seguinte ele já trazia trocadinho para todo mundo, troca dentro do ônibus, um câmbio honesto. Gente, tudo certo. Tudo certo. Certo. Então, assim, você vê que não é forçado, é dele. Cuidando de um público 50 mais, 60 mais. Vamos no show, o show que é assim. se confunde, o cara é fantástico. Esquece. Gente, esse público a gente tem que falar assim. Não adianta falar assim, olha, o nosso roteiro tá hora. Amanhã, tá hora. Não. É assim. Gente, daqui meia hora lá, tá? Aí faltou 15 minutos, gente, daqui 15 minutos lá. Não vamos esquecer. Tá? Porque esquece, gente. Esquece. Imagina, gestão contínua, né? Que legal. Gestão contínua. E o cara, assim, o Pablo foi um guia sensacional. Porque ele me espantou, porque não era algo forçado, era dele. Da pessoa. Que beleza. Entendeu? Que beleza. Faz diferença, né? Um cara extremamente solícito. Mas você sabe que hoje também os guias, eles estão se unindo muito, estão se capacitando. Existe um grupo. Os grupos hoje tomaram muita força, né, gente? Sim. Estão voltando, né? Com tudo, né? Está voltando com tudo, né? A grande ganho que nós tivemos foram os grupos, né? Concordo. Os grupos se fortificaram. Hoje, quem trabalha mais ou menos já caiu num grupo, está acabado. Né? Então, e os guias de viagem, eles têm um grupo muito forte, eu faço parte, inclusive. E é interessantíssima a ideia que eles trocam entre si e o quanto eles estão se capacitando, sabe? Porque eles são necessários. Eles muito. São necessários. Muito. Mas deve ter, assim, na sua experiência aí, alguns momentos assim bem estressantes, né? Que você passou lá e, pelo amor de Deus, me socorre. Então, como o projeto ele nasceu em 2018, de eu sair realmente com grupos desde 2018... A primeira viagem que a gente ia ter foi em 2019, mais forte. Uma antes nós fomos a Lambari, que é essa que eu te contei. Que graças a Deus eu não tive perrengue. Tudo certinho. Deu tudo certinho. Foi para assistir um show de um cantor, então estava todo mundo muito feliz. E a gente não saiu. Eu não vendi viagem, eu não ofereci viagem durante a pandemia. Claro. Eu fiquei preocupada. Então, se eu estava preocupada comigo, eu não tinha confiança de sair com ninguém. Mas nem esse pool aí, que você participa, que talvez regionalmente criou... Não, a turma saiu. Você não ouviu nada assim, hilário, assim, que você... Não, mas eu ouvi muita gente assim, eu não estou nem aí, eu vou viajar. Vou viajar. Olha. Eu ouvi muito isso. Não estou nem aí, eu vou viajar. E graças a Deus essas pessoas estão bem. Que bom. É o que importa. É o que importa. Essas pessoas estão bem. E eu acho que a gente passando aqui essa pandemia, que na minha opinião foi um baque enorme para a nossa setor, né? Para o nosso setor. Nós ainda não nos recuperamos. As grandes viagens... As sequelas estão aí, né? O número de viagens que tem acontecido, muitas são remarcação, ainda não são viagens novas. Não é dinheiro novo, como eu escuto falar. Não é dinheiro novo. Não é dinheiro novo, ainda é muita remarcação. Tinha muita coisa no mercado acontecendo. O turismo fechou as portas de um dia para o outro, gente. De um dia para o outro. Né? Achávamos que ia esperar, ia dar. Não deu, teve que fechar e acabou, fechou. E os fornecedores ainda estão se recuperando também. Então, tem muito trabalho, muito desafio pela frente. Com certeza. Você citou fornecedores, os parceiros, né? Que são aí dos 50 mais, as agências. Os parceiros são as agências de viagem. Isso. E destino, assim, talvez, a área, secretarias de turismo regionais, assim, você trabalha também com esse lado, assim, de
chamar para O conversar. lado institucional eu ainda não chamei, está no nosso, nos nossos planos entrar com o institucional. E eu estou assim encantada com o trabalho das secretarias de turismo, principalmente o secretário de turismo do Estado de São Paulo. É uma sumidade, é uma pessoa muito afim do que ele quer fazer. E ele já nos ouviu com relação a esse público. Bacana, bom saber. Uma força grande, outra Secretaria de Turismo, São Bernardo do Campo, aqui próximo da gente. Um destino incrível, que o grande chamariz sempre foi o turismo industrial. Isso, ABC, né? O ABC. E não, hoje ele vem com uma nova proposta como um destino regional muito bacana. Então, são coisas que vieram, que surgiram com a pandemia, porque antes disso todo mundo pensava vender no internacional. Né? Eu era uma dessas. Perdão, você citou turismo industrial? O turismo industrial de São Bernardo. O que é turismo industrial? O turismo industrial são visitas às indústrias de São Bernardo. Para vocês terem uma ideia, a Scania oferece um passeio para você conhecer a fábrica e no final você pode dirigir um caminhão. Eu quero. Tem uma eu vou agora. Eu quero. Tem uma pista que você pode dirigir o caminhão. Mas isso é voltado para negócios ou não? É realmente... É voltado para estudantes de engenharia. Vem muito estudante fora do Brasil para conhecer as nossas indústrias que tem em São Bernardo. Eu acho que, inclusive, uma hora a gente trazer aqui o diretor de turismo, que é o Sr. Fernando, ele sabe muito disso para falar com vocês sobre o turismo industrial e regional de São Bernardo. Porque agora São Bernardo passa a ser um polo turístico. Está mudando, né? As fábricas. Está mudando. É próximo a São Paulo. Então, é uma opção de destino interessante. Atende ao público 50+. Tem uma gastronomia interessante. Tem uma cultura interessante. Tem um turismo religioso interessante. E tem o turismo industrial. Olha que interessante. Está vendo, Ezequiel? Eu não conhecia essa parte, não. Aprender. É isso aí. Eu posso até conversar com ele em um momento para a gente trazer. Será bem-vindo. Obrigado. Eu suponho que você já tem quase uma Bíblia montada já, né? É que assim, né? Porque são todas situações que você vai vivenciando, vai vendo o que é factível, que quando você analisar. Você pensa nesse público, você vê a gama de oportunidades que você tem. Sem dúvida. O público 50+, ele não é um nicho, ele é um produto. Ele é um produto. Ele é um produto. Cadê o nicho para atender esse produto? Eu vejo assim. É verdade. Eu não vejo como um nicho. A Regina escolheu um nicho. Não, eu escolhi um produto. Agora eu preciso achar o nicho para ele. Porque ele está no turismo aventura, ele está no turismo religioso, ele está no marítimo, ele está nas pousadas, ele está nas viagens de carro, ele está nas viagens rodoviárias. Rodoviárias, ele está em tudo. Vamos montar um grupo para jogar? Como? Lá. É isso, vamos fazer um... Só que aí vem a pergunta, como? Como é que nós vamos? Quem vai montar? Será que vai ter isso? Será que nós estamos seguros aqui? Será? Porque você sabe que quanto mais longevo nós somos, mais nós questionamos, nós não somos tão atirados. Né? Eu vou e pronto. Eu vejo lá eu me viro. Nós já não somos bem assim. Não, a gente é mais assim, acho que mais é comedido, você quer avaliar, quer sentir primeiro. Gosta de um planejamento. Mas tem a ver com a idade também, porque quando você é mais jovem, você é muito de impacto, né? Sim. De experiência, assim. Sim. Eu fico avaliando muitas coisas. Vale a pena mesmo? Vale a pena correr o risco? E é assim, né? O passageiro, pelo menos os passageiros do projeto 50+, onde eu saio com o telefone da minha casa. Legal. E ele pode me ligar a hora que for. Então, sábado, domingo, tem um celular lá do passageiro do grupo que está viajando. Eu costumo fazer isso. Porque eles também se sentem fortes com essa segurança. Claro. Sim, tem suporte, né? Porque aquele negócio assim, eu me viro se der alguma coisa lá, isso não existe para esse público. Tem um suporte, né? Tem que estar tudo muito certinho, muito bem amarrado. Encaixado. Obviamente que no nosso segmento imprevistos acontecem. Sim, com certeza. Situações acontecem. Claro. Então, a gente deixa o passageiro a par, a gente encontra esse passageiro antes do embarque, a gente conversa com ele antes, não é aquele negócio de entregar o voucher por e-mail, a gente não gosta disso. A gente gosta de marcar um encontro pré-embarque, entrega na mão, explica. Eu explico até o que é localizador para ele. Cara, eu estou encantado com isso, porque eu não tinha essa percepção da viagem, cara, consultiva.
Então, sério, eu nunca olhei para esse lado assim, consultivo. Nós falamos, nós pregamos, olha, tem que melhorar, aprender mais, estudar mais, para passar conhecimento na ponta final. Mas eu nunca olhei esse prisma. São nichos, né? E assim, esse público é inteligente. Como é que eu chamo ele hoje? Eu chamo de idoso, melhor idade ou 50 mais? 50 mais. Eu chamo de novos 50 mais. Os novos 50 mais me encantam. Melhor idade está fora de moda, então. Olha, porque não era assim, idoso, cada termo desse, o doutor Alexandre Kalash, por exemplo, ele fala que ele é idoso. Ele não pode chamar ele de velho, que ele não tem nenhum preconceito com isso. Mas existem outras pessoas que se sentem, né, constrangidas, talvez. Constrangidas com essa palavra. Essas comunidades de longevidade, gente, já chegaram tão longe, que aquele distintivo de idoso já mudou. Sim. Não é mais com a bengalinha. Isso foi um ganho dessas comunidades. Ano passado, a OMS declarou que velhice era uma doença e criou um CID. Morreu de velhice. Sabe? Para pôr no atestado de óbito. Morreu de velhice. As comunidades de longevidade do Brasil entraram fizeram uma revolução. Um show mesmo. Acabou. Não existe mais. O CID. Não. Morreu de velhice. Olha, acabou. Não existe mais o CID, morreu de velhice. Morreu de alguma coisa, né? Morreu de alguma coisa, mas não foi de velhice. Olha, cara. Porque isso é desvalorizar uma fase da vida onde muita gente está bem. Sim, com certeza. A gente chega na velhice e chega bem. Não cabe você colocar morreu de velhice. Então, até assim, pesado, né? Um universo, a longevidade no Brasil, nesse país enorme que a gente tem. O número de idosos cada vez mais vai aumentar. Tá. E a gente tem que estar preparado no turismo para atendê-los como corresponde, como merece, com devido valor. Olha, que aula, hein? Que aula. Vou sair aqui impressionado hoje, porque nunca olhei por esse lado assim tão vasto, importante, né? De uma geração que está ativa. Pode não estar trabalhando oficialmente ali nos normais, mas está ativa. E pode viajar, né? E pode gastar. E pode, merece. Merece, né? Também tirar esse conceito de que agora eu ainda tenho que cuidar dos meus filhos. Gente, os filhos vão cuidar deles. Exato. Nós vamos cuidar da gente. Os filhos são inteligentes, são capazes, são novos, estão cheios de possibilidades. E nós também. Então, para quem quiser viajar, para quem acha que já passou o tempo, não passou o tempo de nada. Com certeza. Num outro momento, eu conto para vocês assim coisas que a gente vem descobrindo, pessoas de 90 anos fazendo esqui e tomando coragem de realizar seus sonhos. Agora é a hora. É a nossa revolução da longevidade que está acontecendo. Que desfecho, hein? E o turismo... vem junto com a gente, através do Portão do Embarque, através do nosso movimento, através do Projeto 50 Mais Vamos Viajar. Com certeza. Regina, muito obrigado. Nossa, muito obrigado, viu? Fiquei encantado com você. Obrigado muito obrigada a vocês. Se dispor do tempo de vir até aqui, né? Falar com a gente e dar esse depoimento maravilhoso. Foi um prazerzaço, olha, falar disso. Legal. Obrigado. Viu?